Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. O Mengão que massacrou, botou no bolso o chora-fogo, Botafogo. O Flamengo foi campeão da Supercopa ganhando por 3-1 por 2 gols de Bruno Henrique e um golaço de Luiz Araújo. Vamos reagir aqui a todas as informações sobre essa vitória incrível do Flamengo, o primeiro título do ano, e os bastidores e os melhores momentos. Então, sem mais enrolação, convido a você a ficar conosco até o fim. Vamos direto para as reações do ESPN, trazendo tudo sobre a vitória do Flamengo em cima do Botafogo. Com obrigação de compra, enfim, a análise que vocês fizeram sobre essa saída do Alcaraz. Dizer que o Alcaraz, a decisão de sair foi dele. Nós colocámos nas mãos dele essa decisão. Apareceu a proposta, era uma boa proposta para o clube. Como eu disse, ele sendo um bom jogador, não era um jogador fundamental neste momento, não quer dizer que não fosse daqui a uns tempos, e a decisão de sair foi dele. Obrigado. José Boto, então, falando da decisão do... Tá bem explicado? Jailson, você se surpreendeu com a resposta? Me surpreendi. Sim, porque... Mas acho que o Flamengo não fez muita força também pra convencê-lo a ficar, né? Não. Mas é que o discurso do Flamengo era que ele não tinha o encaixe ideal ali no time, né? Isso que tava na nota, né, Léo? Exato. Um pouco diferente do que foi divulgado na nota, né? Então, foi exatamente isso que me pegou de surpresa, porque foi diferente do que foi divulgado na nota, só que é uma situação como a gente faz o SC junto durante a semana. Eu já tinha falado isso com o Bruno, falei que eu tava achando que o Alcaraz tinha sentido o peso de ser a maior transação da história do Flamengo. Isso. Desde o ano passado. Desde o ano passado eu tava falando isso. Ele não conseguiu jogar, ele não conseguia jogar. E aí nessa última partida ele jogou de 5, jogou de 10, jogou de atacante, agora jogou de 8, que ao meu ver é a função que ele desempenha. Mas ele não conseguiu jogar. Para mim, ele sentiu a pressão e aí viu uma boa oportunidade de voltar para a Inglaterra. Só que eu me surpreendi porque eu não imaginava, não sabia que tinha partido dele. Falou dessa maneira, José Boto. O Michael tá por lá também. A gente acompanha, então, direto de Belém. Vamos lá. É uma vitória que parabeniza a pré-temporada que nós tivemos, com muito trabalho, muita dedicação. Parabeniza também o pessoal da parte física que nos deixou chegar no jogo bem, mas também a parte técnica, né, de todo o staff. Então, estou muito feliz. Estou feliz por ele ganhar, feliz por estar jogando, feliz por tentar ajudar o máximo. É um jogo que foi difícil, tanto pelo clima, mas também porque é uma equipe que nós jogamos contra muito bem qualificada, muito bem treinada, que acabou de vir de grandes títulos. E então, a gente respeita muito. Em nenhum momento, a gente menosprezou eles. Entramos com respeito, mas também querendo fazer o nosso melhor trabalho. Então, estou muito feliz com isso. Esse aí, por sua vez, né, Fábio, nunca sentiu, acho que a pressão de jogar no Flamengo, né? Desde quando saiu ali do Goiás e chegou no Flamengo, a gente não tem dúvida disso, né? Ele é um cara que sempre entregou, né? Ou na maioria do tempo entregou muito pro Flamengo. É um jogador que tem uma disposição, né? Ele é o que a gente fala, aquele chato, né, meu? O cara que incomoda demais o lateral, dá trabalho, mas também ele cumpre funções defensivas, né? Ele tem uma intensidade de jogo que faz muito bem, assim, combina muito com o que é o Flamengo. E é um menino super do bem também, é um menino que não dá trabalho, né? Se joga, tá muito feliz, se não joga, participa, lógico, ali do envolvimento com os jogadores, busca o espaço dele. E é um cara que faz muito bem ao Flamengo, Bruno, sabe? Você, com o Michael em campo, o Flamengo tem uma forma de jogar que dificulta muito pro adversário, assim, porque é um jogador que incomoda, que tem o drible, que tem o arremate, que faz recomposições, enfim. E a torcida do Flamengo tem uma identificação muito bacana com o Michael. Ele se entrega. Muito. O Michael é aquele cara que a gente brinca de carregar o piano, o volante, que o volante ali, o meio... Até que a gente pergunta pro Pablo Maia. O Pablo Maia é seu volante que ia carregar o piano ali pro quarteto do São Paulo. A gente teve a oportunidade de ter o Pablo Maia aqui no Sport Center e a gente falou. O Michael é o cara que vai carregar o piano no ataque, jogando na frente. É o cara que, se precisar, Michel, preciso que você fique acompanhando lá. O primeiro volante do time dos caras é o melhor na saída de bola. Você não vai pedir isso pro Arrascaeta, por exemplo, né? É isso que eu tô falando. É isso que o Fábio Luciano ele quis dizer também. Ou quando tiver o Pedro mesmo. Exatamente. Né? O Pedro vai ter um pouco ali, vai guardar um pouco mais a posição ali, central e tudo mais. Michel, preciso que você seja a dupla do Pedro hoje. Você vai ter que marcar pra ele. Tudo bem? Tudo bem.
E ele vai correr atrás do cara que ele tiver que correr os 90 minutos. É o cara que se entrega, é o cara que é muito importante. E, tecnicamente, ele não se abala, ele não sente o tamanho do Flamengo. Ele continua jogando do mesmo jeito. É importante mesmo ter esse cara no elenco. Entrega muito. A gente tá vendo, Léo, o protagonismo do Bruno Henrique, né? Na decisão e, mais uma vez, a jogadaça que ele faz ali pela ponta esquerda. No ano passado, o Gabigol, ele não viveu, voltando aí a colocar o Gabigol na história, né? Porque é um jogador histórico do Flamengo. Ele não viveu a melhor temporada dele, mas ele foi decisivo. Sem dúvida. No ápice ali da temporada. Hoje o Flamengo mostrou que, de fato, ele não precisa mais do Gabigol, que ele vai sobreviver sem o Gabigol. Acho que é página virada, sabe? Terminou, o Gabigol tá na história do Flamengo e mesmo num ano ruim, ele foi o personagem decisivo do principal título do Flamengo no ano. E acho que a gente tem que saber encerrar os ciclos, né? Saber encerrar os ciclos, cada um seguir pro seu lado. E a gente tá falando aqui da quantidade de jogadores que o Flamengo tem para montar 2 times, montar 2 ataques completos. E o Flamengo tem que ter em mente que o Pedro vai voltar. Né? Então, assim, ele já tem as opções no plural, como lembrou o Jailson. Ele tem vários jogadores que numa situação podem jogar ali por dentro, e lá na frente ele vai ter um dos principais centroavantes do Brasil de volta, que é o Pedro. Então, nesse momento, assim, eu acho que o Bruno Henrique achou a posição que o momento físico dele permite e faz com que ele renda bem e renda no máximo das suas condições. Então, acho que, assim, história feita, história terminada, história que ninguém mexe na história que está escrita, mas acho que não precisa mais pensar nisso. Olho nesse cara aí. Luiz Araújo. Olho nesse cara. Pra mim, o Luiz Araújo ainda vai beliscar uma vaguinha aí. Nesse titular? Eu não duvido. Ou nesse revezamento do Felipe Luiz, por conta da intensidade que ele imprime, né? Porque você marcar pressão o jogo todo é muito complicado. É muito difícil você manter a intensidade o jogo todo. Então, você ter esses caras no banco, Luiz Araújo, o próprio Michael, o próprio Plata, quando tiver que revezar, o Bruno Henrique, enfim. Você ter esses caras no banco, que são caras ágeis, os caras que vão lá e ficar perturbando o zagueiro quando ele tentar sair jogando, os caras que vão acompanhar o lateral, enfim. Os caras que vão ser ali os operários da equipe, mesmo jogando no ataque, eles são capazes de manter a pressão do time, a marcação do time à frente. Eu acho que o Luiz Araújo vai ser uma peça muito importante também. A gente falou do Gabigol, o Gabigol voltou a marcar hoje, mais um gol de pênalti. Quem fez gol pelo Cruzeiro foi o Dudu também, né? Sim. Importante. O Dudu não tinha feito no ano passado inteiro, né? Então hoje já fez um gol contra o Uberlândia. Vai ser assunto no Linha de Passe também amanhã na nossa programação e no Sport Center mais tarde. Agora a gente volta lá para Belém, porque esse daí jogou muito ano passado e vou querer a avaliação também de vocês, tá? Do Gerson. Vamos lá. Gerson. Gerson, como é que vocês viram a festa da torcida aqui hoje? Belém abraçou o Flamengo mais uma vez, festa do início ao fim, e mais na metade do estádio hoje, vestido de vermelho e preto. Flamengo, não tem jeito. Hoje o Flamengo joga, a torcida vai em peso. Feliz. A torcida quase o estádio todo, né? Isso é gratificante pra gente, ajuda bastante. É o 12º jogador ali. Feliz pelo título, feliz pelo desempenho, por mais que seja no começo de temporada, feliz pelo nosso desempenho. Ganhamos, temos que comemorar porque ganhamos. Se fosse ao contrário, o adversário estaria comemorando. Mas é humildade porque está apenas começando a temporada e a gente tem muito pela frente ainda. Gerson, você é um dos poucos caras aqui que está desde 2019, enfim, vai vendo esse time se refazendo, reconquistando, enfim. Agora começa muito bem de novo uma temporada com uma conquista sobre o campeão da América, também brasileiro. Qual a importância de começar com essa vitória para pavimentar a temporada, a importância que você vê que quando isso dá para a torcida, para a crítica, enfim, para todo mundo e para o time em si, que começou muito bem, uma apresentação muito boa? A crítica faz parte do futebol. É importante sempre ganhar, seja um jogo do Carioca, um jogo do Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil. Quando se ganha uma final, melhor ainda. Quando se ganha jogando bem, porque jogamos bem hoje. No meu modo de ver, demos pouca chance pro adversário. Feliz por isso. Eu acabei de dar entrevista ali, né, que o remanescente de 2019 sou eu, Bruno Henrique Arrascaeta. Feliz pelo Bruno, que é um cara que eu tenho um carinho enorme. Eu falo pra ele, vocês sabem, né, que eu chamo ele de coroinha agora, que ele é o mais velho do elenco. É um cara que eu tenho um carinho enorme.
É importante demais começar ganhando, começar já levantando um título já no começo do ano, mas tem muita coisa pela frente ainda. Como eu falei, é dia por dia, treino por treino, jogo após jogo. Humildade, pé no chão, porque tem muita coisa pela frente e a gente tem outros objetivos além desse que foi conquistado hoje. Você mesmo falou, o Flamengo jogou muito bem, cedeu poucas chances. Por conta disso tudo, você acha que o placar de 3-1 ficou na conta ou dava para ter sido um placar ainda maior a favor do Flamengo? Tivemos a oportunidade de fazer mais gols, mas o goleiro adversário também, que é um grande goleiro, fez defesa, mas o importante é que ganhamos. O importante é que ganhamos, o importante é sair vitorioso. Feliz pelo título. Agora, já falei bastante, vou dar uma comemorada ali porque merecemos. Do Gerson, então, direto para o Felipe Luiz. É outro remanescente, certo? De 2019, mas em outra função. Não é, Léo? Mas não deixa de estar lá. O jogo saiu à perfeição. Em todo momento, a maneira que nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram o que a gente planejou e acabou dando certo. Fiquei muito feliz. Foi um jogaço, jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Aqui. Bom, final, jogo único, clássico carioca, uma pré-temporada nos Estados Unidos. E acho que todo mundo que viu você falando em alguns momentos, né, publicamente, você sempre tratou com muito respeito a Supercopa, né, por mais que talvez seja logo no início da temporada, enfim. Eu queria saber se o seu planejamento no início do ano ele foi feito todo em função dessa decisão, assim, pensando fisicamente, tecnicamente e ainda um pouquinho entrando nessa questão do Blue, assim, qual é a importância desse título logo nesse início, assim, você que terminou o ano com um título, seu primeiro título no profissional e agora já começa 2025, digamos, com o pé direito? Então, a pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores, né? A pré-temporada se viu condicionada pela final e tivemos 3 semanas para preparar. Suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com um risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão uma forma física ótima. Hoje a gente viu escorrendo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá agora uma tranquilidade também, porque temos o Carioca e eu não preciso sobrecarregar os jogadores nos próximos jogos, né? Porque temos jogo quarta, jogo domingo e eu posso, com o elenco que eu tenho na mão, eu posso ir trocando jogadores e dando minutos para que eles possam manter a forma física até chegar ao brasileiro em perfeitas condições e no melhor momento. Claro que existe uma curva durante toda a temporada, mas está muito bem planejado e eu confio totalmente no meu preparador físico e na comissão. E por outro lado, sobre o título, não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso e tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais, e as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. O sabor da vitória é delicioso, hein, Fábio Luciano? É viciante, Fábio Luciano? É viciante, é isso, exatamente isso. É viciante. E quando você tem um grupo qualificado, né, que você sabe que pode lutar pelos títulos, isso fica mais bacana, o trabalho fica mais bacana. Ele não parece se incomodar com mais pressão em cima do que vai vir, né? Já viveu muita coisa o Felipe, né? Sabe da responsabilidade que tem, né, da cobrança que é ser treinador do Flamengo, mas assim, acho que ele está muito preparado para essa função. E aí ele tem agora a sequência do Campeonato Carioca, não é, Jailson? Depois Libertadores, início de Campeonato Brasileiro, e ele já tem 2 títulos que dão tranquilidade para ele ter a sequência do trabalho, como o Boto falava, né? A importância da Supercopa nesse sentido, para dar tranquilidade e confiança para a sequência do ano.
Agora continuar o trabalho que ele vem fazendo, tá? Usou bem a pré-temporada, como ele mesmo falou ali, foi alternando. Quando teve que alternar, colocou os jogadores, como ele disse, confio plenamente na minha comissão técnica, confio no meu preparador físico. Enfim, Felipe Luiz agora, a tendência é decolar aí o trabalho. Bom, a sequência da entrevista do Felipe Luiz a gente vai acompanhar ao vivo no Linha de Passe que vai começar. Tem ainda a vitória do Palmeiras, 4-1 em cima do Guarani. Lá também a entrevista do Abel Ferreira. Vitória do Cruzeiro, então, claro, tem muito do que aconteceu. É isso aí, nação. Esse foi um pouco dos bastidores sobre a vitória do Flamengo em cima do Botafogo por 3-1. Flamengo campeão da Supercopa. 2 gols de Bruno Henrique, por sinal um golaço. E o terceiro gol foi com o Luiz Araújo, um golaço também, muito bom. Ver o Flamengo atuando bem, dominando o Botafogo. E foi uma vitória com tranquilidade. Como o Felipe Luiz falou, foi uma vitória que eles realmente mereciam, porque entregaram tudo que treinaram. E era o que o próprio Felipe Luiz estava esperando do Flamengo, como nós também, todos os torcedores, esperávamos uma vitória com folga, e foi o que aconteceu hoje, com 3-1 em cima do Chora Fogo. Interessante também a fala de Boto, José Boto, falando sobre Alcaraz. Alcaraz que pediu para ser transferido para a Inglaterra, voltar para a Inglaterra, e os comentaristas expressaram um pouquinho sobre isso. Parece que realmente ele sentiu o peso de ser a maior contratação da história do Flamengo e não conseguiu entregar todo o seu futebol que a diretoria tinha visto nele. Realmente, particularmente dizendo, eu não vi bons jogos de Alcaraz no Flamengo. Teve uns ou outros, ele também ficou pouco tempo aqui, não deu tempo realmente de mostrar toda a sua habilidade, seu potencial. Ele ficou basicamente entre 5 meses aqui no Flamengo, finalzinho de temporada para início dessa temporada, então ele não foi bem aproveitado, mas foi o desejo dele, dos seus empresários, e foi uma oportunidade dele retornar para a Europa. Ele enfim decidiu ser negociado para o Everton, e aí empréstimo, ele foi como empréstimo, ele será jogador do Everton até ele alcançar algumas cláusulas para o Everton ser obrigado a comprar o jogador. E o Flamengo, por assim dizer, vai sair ganhando em que sentido? Folha salarial, vai diminuir o pagamento mensal dele, então o Everton que vai assumir o seu custo mensal, e se ele realmente cumprir as metas estabelecidas no contrato, ele vai ser comprado automaticamente, e o Flamengo vai ser, por assim dizer, ressarcido o valor investido por um jogador muito caro. Felipe Luiz, pelo visto, não iria contar com um jogador como uma peça fundamental ou alguém que seria titular, visto que no cenário atual não tem espaço para ele, não teria espaço para ele atualmente no time titular de Felipe Luiz. Pulgar jogou muito hoje contra o Botafogo, é um jogador realmente essencial para o Flamengo 2025. Pena que não quer renovar o seu contrato com o Flamengo, ele vai ficar até 2025. Ele e Varela tem contrato até o final de 2025. De La Cruz jogou muito, intensidade o tempo todo, marcação, passe, precisão. Um jogador fundamental para o Flamengo, que ano passado ele veio sofrendo inúmeras lesões, mas conseguiu mostrar um excelente futebol nesse jogo e nesse início de temporada. Isso é bom para ele, dar mais confiança, credibilidade. E jogador com confiança e tem potencial, ele realmente desanda, ele anda muito no campo. Isso faz com que ele realmente cresça bastante o seu futebol, pois ele tem a confiança e a credibilidade do treinador e da torcida. Vou falar também de Bruno Henrique, que superou Júnior e Zico. Pois é, ele, o 14º título dele com a camisa do Flamengo, ele e Arrascaeta, eles fizeram história no Flamengo, ganhando esse título da Supercopa, sendo assim incomparáveis ou incontestáveis ídolos do Flamengo, ganhando seu 14º título com a camisa do Flamengo. Ainda ganhou a coroa do rei da Supercopa. Ele expressou também sua opinião e o desejo de que todos os seus companheiros recebessem também uma mini coroa, porque todos eles desempenharam um papel fundamental. Se ele realmente ganhou essa coroa ou esse título, foi porque também teve o apoio e ajuda dos seus companheiros
Luiz Araújo voltando muito bem. Provavelmente, essa é uma opinião minha, eu também quero saber de você, torcedor, se você concorda ou discorda. Eu acredito que Felipe Luiz coloque Luiz Araújo em breve como titular. Talvez ele abra lá na direita e recue Gerson para jogar Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, ou Gerson, Arrascaeta e Pulgar, vai depender muito da circunstância, do jogo, da competição. E Luiz Araújo lá aberto na ponta direita, Cebolinha ou Michael ou Bruno Henrique aberto, e mais à frente Juninho, ou com o retorno de Pedro como centroavante. Também tivemos a estreia de Danilo, novo contratado, é o segundo reforço do Flamengo para 2025. Entrou como um zagueiro. Ele realmente vai ser um zagueiro de ofício, porque ele estava atuando lá na Itália, na Juventus, por 5 anos como zagueiro. Atualmente ele atua na lateral direita na seleção brasileira. Para quem não sabe, ele é o capitão da seleção brasileira, da Maranhão. Então, no Flamengo ele vai atuar como um zagueiro fixo. Ele também pode ser usado como coringa, se Wesley, lateral direito, que também jogou muita bola, foi negociado na metade do ano após o Mundial de Clubes, for vendido, ele realmente pode atuar como lateral direito, mas a princípio a sua função agora é ser zagueiro, ser banco, por assim dizer, de Léo Ortiz. Acho que Léo Ortiz e Léo Pereira são os titulares, então ele vai entrar ali uma competição outra para ser substituto de Léo Ortiz, ou em uma competição talvez ele seja titular, mas atuando como zagueiro do lado direito. E todo o time jogou muito bem. O Botafogo não viu a cor da bola, o Flamengo bem taticamente posicionado, perdeu pressão, jogou muita bola e colocou o chora-fogo no bolso. Se você, torcedor do Flamengo, concorda, discorda, tem uma opinião diferente, expresse também o que é que você achou desse início de temporada, primeiro título de muitos do Flamengo em 2025. Lembrando que o Flamengo joga esse ano 6 competições. Uma delas foi agora aí a Supercopa. Flamengo Supercopa, foi campeão, Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes, 6 competições. Na minha opinião, o Flamengo vai ser campeão no mínimo. Tem condições de ser tudo? Tem. Mundial realmente vai ser muito difícil, mas o futebol, o jogo é jogado. Mas na minha opinião, o Flamengo conquista no mínimo 3 competições em 2025. E eu aposto que realmente Felipe Luiz supere, e vai superar muito, Jorge Jesus no Flamengo em 2019. Se você concorda ou discorda, expresse aqui a sua opinião nos comentários. Dito isso, até as próximas atualizações do Flamengo. Abraço, nação!